Fala galera, aqui é o Felipe e hoje vou estar trazendo para vocês as 15 expressões mais comuns no inglês para vocês anotarem, aprenderem e melhorarem a fala de vocês no idioma. Antes de começar o vídeo, já quero pedir para vocês se inscreverem no canal aqui embaixo, deixarem o like de vocês também, lembrando que é muito importante ativar o sininho para que vocês sejam notificados dos próximos vídeos que vão rolar aqui no canal, além das lives que a gente faz de segunda a sexta às 7 da noite aqui no Let's Punkify. As nossas redes sociais e o site da Punkify estão aqui na descrição e é isso, bora lá pro vídeo. Essas expressões que em inglês elas são chamadas aí de idioms, ou seja, expressões idiomáticas, são recursos aí bem legais para vocês poderem acrescentar no vocabulário de vocês e formular frases cada vez mais próximas do inglês nativo. Começando por a couch potato. A couch potato, ou no plural couch potatoes, significa, traduzindo ao pé da letra, uma batata de sofá. Mas o que significa isso? A couch potato é uma expressão usada para falar daquelas pessoas que são extremamente preguiçosas e passam muito tempo no sofá. Muitas vezes é associado, inclusive, com assistir muita TV, mas normalmente assistir muita TV é meio consequência dessas pessoas passarem o tempo que elas passam no sofá. Então, quando alguém é muito preguiçoso, alguém não levanta, passa o dia todo ali deitado, sem se mexer, sem ajudar em nada, a gente fala que é uma couch potato. Por exemplo, vamos observar o uso dessa expressão nesse diálogo aqui. He's very lazy. He's on the couch for 6 hours. Well, I guess he's a couch potato. Continuando, a expressão get over something ou someone. Essa expressão significa nada mais do que superar alguém ou alguma coisa, Alguém no sentido de superar algum relacionamento, ou algum fim de alguma amizade, ou superar algum evento aí traumático que te aconteceu. Então, por exemplo, why are you so sad? Ashley broke up with me, but I have to get over her. Nesse caso, a gente tem get over her, ou seja, superar ela, porque ele terminou o relacionamento e ele quer superar ali toda aquela história que ele tinha com a Ashley. Continuando, to feel sorry for someone. To feel sorry for someone. To feel sorry significa sentir pena, se sentir mal pelo que alguém passou. I feel sorry for my brother. He broke his arm while riding a bike. Ou seja, eu tô com pena do meu irmão, porque ele quebrou o braço. Isso foi uma coisa ruim, isso faz eu me sentir mal por ele ter passado por isso. Uma observação muito interessante sobre essa expressão aqui é que não é considerado educado você dizer diretamente para a pessoa por quem você está sentindo pena que você, feel sorry for her. Então, o ideal é sempre que a gente use essa expressão quando a gente está falando de uma outra pessoa que não está presente naquela conversa. Continuando, a gente tem a expressão scared to death. Scared to death. To be scared significa estar com medo, estar assustado. Então, scared to death, death, que é a morte, seria algo como morrendo de medo. Então, por exemplo, did you like the movie last night? No, I was scared to death while watching it. Continuando, a gente tem a expressão that makes two of us. Essa expressão significa que você pensa da mesma forma que alguém, que você se identifica com aquilo que a pessoa acabou de falar. Então, por exemplo, se a gente está imaginando um diálogo entre duas pessoas que não gostam do frio, uma delas poderia falar I hate the cold, e a outra falaria that makes two of us, porque nenhuma das duas gosta do frio. Continuando, a gente tem a expressão move over. Move over. Move over significa se mexer, sair daquele lugar e ir para outro lugar. Ela é mais usada quando você quer que a pessoa meio que chegue pro lado, sabe? Ou mude de lugar. Você quer que a pessoa saia de onde ela tá para um lugar bem próximo. Não é uma expressão usada para quando você quer que a pessoa saia da sua vida ou vá embora dali. Não, é só para ela meio que, dá licença, sabe? Sai da frente. Ela pode ser interpretada de uma forma um pouco grosseira, então, tenham muito cuidado na hora de usar essa expressão. Então, por exemplo, se tem alguém no meu caminho e eu quero passar, eu posso falar Hey sir, can you move over? I need to pass. Então é uma forma, como eu falei pra vocês, que pode soar um pouco grosseiro, mas dependendo da situação, não vai soar. Nesse caso não soaria, porque a gente falou ainda um Hey sir no começo. Continuando, a gente tem a expressão chances are. Chances are, que significa nada mais do que provavelmente, indicar que algo muito provavelmente vai acontecer. Então vamos observar aqui nesse diálogo. Is it sunny there? Is it sunny there? No, it's cloudy. Chances are it's gonna rain. Ou chances are it's going to rain, Going to, gonna, mesma coisa. Então, chances are it's gonna rain. Ou chances are it's going to rain. Nesse caso, estou dizendo que não, como tá cheio de nuvens, tá nublado, a maior chance é de que vai chover, Provavelmente vai chover. Continuando, a gente tem a expressão bookworm.
bookworm, que traduzindo ao pé da letra seria algo como um verme de livros. Essa é uma expressão que é interessante da gente pensar na tradução, porque aqui no Brasil, quando a gente está se referindo a alguém como verme, a gente está normalmente fazendo um xingamento bem pesado, né? É uma expressão bem pejorativa. Mas no caso no inglês, a palavra worm não é muito usada para isso. No caso, não é usada para isso, para você xingar alguém, para você falar mal de alguém. Então, quando a gente fala bookworm, a gente está fazendo aí um paralelo com aqueles vermezinhos que vivem dentro das frutas e ficam o tempo todo comendo as frutas. Então, é uma expressão para falar de pessoas que são viciadas em livro, né? Que adoram ficar lendo o tempo todo. Então, por exemplo, he reads a lot of books. He's a bookworm. Continuando, a gente tem a expressão stand someone up. Stand someone up. É uma expressão que a gente usa para indicar que alguém deixou a outra pessoa esperando e não foi, né? O famoso dar um bolo. Então preste atenção nesse diálogo aqui em que a gente está dizendo que uma pessoa acabou não tendo o encontro que ela achou que ia ter porque a outra pessoa não apareceu. Did you go on a date last night? No, she stood me up. No, she stood me up. Por que aqui a gente não usou stand me up? Porque a gente está falando no passado, né? O passado de stand, que é um verbo irregular, vai ser stood. Então, no, she stood me up. Tá? She stood me up porque a gente está falando no passado. A próxima expressão é work something out. Work something, né? Esse something a gente vai substituir aí pelo objeto em questão. Então, work something out. Significa resolver alguma coisa, né? Solucionar algum problema. Então, por exemplo, my friend won't talk to me. She's angry at me. I'm sure you'll work this out. I'm sure you'll work this out. You've been friends since preschool. You've been friends since preschool. Então, nesse caso, né, a gente está falando aí de uma pessoa que tem uma amizade de muitos anos. Ela está num momento conturbado, mas o que eu disse para ela foi I'm sure you'll work this out. Tenho certeza que você vai resolver isso. Continuando, a gente tem a expressão make up for. Make up for. Make up for alguma coisa significa compensar alguma coisa, né? Tipo, tentar repor ali alguma falta, alguma falha que você teve com alguém. Também pode ser explicado como fazer alguma coisa em forma de desculpa. Então, por exemplo, nesse diálogo aqui a gente tem alguém se desculpando porque não vai poder ir no cinema com a outra pessoa, né? Então, I'm sorry, but I can't go to the movies tonight. It's okay. You can make up for it next week. You can make up for it. It, no caso, a situação que se apresentou, né? Então, you can make up for it, o fato de você não ir no cinema comigo, next week. Então, depois, você vai compensar isso pra mim. Continuando, a gente tem a expressão treat someone. Treat someone. Treat someone significa pagar alguma coisa pra alguém, né? O famoso bancar alguém no rolê. Quando você vai lá e paga pra que a pessoa não tenha que tirar o dinheiro do bolso dela. Então, por exemplo, nesse diálogo aqui, I can't go to the restaurant. I'm broke. I'm broke, eu tô sem dinheiro. Aí a pessoa, né, sendo muito gente boa, o que ela pode te dizer? I can treat you to dinner tonight. I can treat you to dinner tonight. Continuando, a gente tem a expressão show up, que significa nada mais do que aparecer, né? Dar as caras no rolê. Então, por exemplo, nesse diálogo aqui, eu vi ali uma pessoa meio tristinha, não entendi muito bem o que estava acontecendo, e decidi perguntar. Então eu pergunto pra pessoa, Hey, what happened? E aí a pessoa me diz, I was waiting for her at the restaurant, but she didn't show up. I was waiting for her, but she didn't show up. Então, ela não apareceu. Ela não deu as caras. Continuando, a gente tem not stand for something. Not stand for something. Que significa não tolerar alguma coisa. Então, por exemplo, I'm afraid of the test. I'm afraid of the test. It's okay, just don't cheat. The teacher won't stand for cheating. The teacher won't stand for cheating. E por último, a expressão make oneself comfortable. Quando eu uso essa expressão, o que eu quero é que a pessoa fique à vontade, que ela se sinta em casa. Então, por exemplo, alguém chega na minha casa e fala pra mim, Hi, how are you? Eu posso responder, I'm great. Welcome to my house. Make yourself comfortable. Make yourself comfortable. Ou seja, fica à vontade, se sinta em casa. E essas foram aí 15 expressões extremamente úteis para vocês anotarem, relerem, irem treinando aí, praticando com outros vocabulários que vocês tenham, porque elas são realmente muito importantes para lapidar a fala de vocês em inglês e também para vocês se fazerem, né, serem entendidos com menos palavras, né, podendo usar uma expressão bem mais próxima ali do inglês nativo. Depois comenta aqui embaixo outras expressões que vocês consideram extremamente úteis e que possam ajudar aí outras pessoas que viram esse vídeo a melhorar o vocabulário delas também. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.